Olá, amigo, bem-vindo. Você está no Lição de Casa, o podcast que estuda a lição com você. E nós estamos na lição número 10 do nosso guia de estudo, desenvolvendo uma atitude conquistadora. O verso para memorizar dessa semana, 1 Pedro 3, 15 e 16, diz ali: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Jesus nunca exibiu nenhum traço de orgulho ou arrogância. Ele via em todo ser humano alguém criado à imagem de Deus, embora caído pelo pecado, e a quem ele tinha vindo salvar. Nessa semana nós vamos estudar com mais profundidade como Jesus atendia e agia com pessoas. Como ele motivava o desenvolvimento delas. E nós vamos tentar aprender esses princípios para praticar também. E nessa semana nós temos junto aí o pastor Ismael Machado, pastor capelão no Colégio Adventista de Porto Alegre, ele que cuida das novas gerações ali do colégio. Também temos o pastor Davi Antunes conosco, ele cuida da cidade de Camaquã, ali, das igrejas adventistas da cidade de Camaquã. E eu quero convidar você para estar junto conosco, mas não só com lição de casa. Você vê que nós temos agora uma grande variedade de podcasts adventistas, podcasts cristãos disponíveis, né? Eu vou recapitular alguns com você. Nós temos, por exemplo, o podcast Fortes, que é o podcast do Ministério Jovem da União Sul-Brasileira. Nós temos o Pão com Mostarda, do pastor Vinícius Cardoso, ali de Joinville. Nós temos também o Quarto Homem, que é lá do norte do Paraná, pastor Gileade, pastor Ed, fazendo aí um podcast com temas bem atuais. Nós temos o DesbravaCast, que é o podcast que adora acampar, feito aí pelos desbravadores e aventureiros da União Sul-Brasileira. E temos o Bentô, né, que é o podcast aí da educação adventista, feito pelos capelães da rede adventista de ensino do Rio Grande do Sul, né? O qual o pastor Ismael também toma conta aí e administra conosco, tá bom? A minha frase de hoje, para nós começarmos esse tema tão interessante, eu não sei o autor, eu consegui essa frase da internet e eu salvei até a imagem aqui, diz assim: assim como uma vírgula muda uma frase, uma simples atitude pode mudar uma história. Bem-vindo, pastor Ismael. O que o senhor tem aí a nos dizer? Muito bem, estamos na área. Para mim é um privilégio estar participando aqui de novo do podcast da lição da Escola Sabatina. Como disse, trabalho ali no CAPA, cuido ali da gurizada, também dos professores. E a minha frase de hoje é: a alegria sem o poder de Deus não é suficiente. Valeu, pastor Ismael, muito bem. E aí, pastor Davi Antunes, nosso professor da lição, como você está? Muito bem, galera, é um prazer estar com vocês de novo nessa semana. Essa semana vai ser uma semana especial, porque a gente vai crescer ainda mais no conhecimento de Deus e também da missão, e é um prazer estar com vocês de novo. É sempre muito bom fazer parte desse time, esse podcast que tem sido particularmente uma bênção na minha vida também. Eu acredito que na vida de muitos aí dos nossos ouvintes. Eu quero deixar uma frase para a gente começar aqui. A única luta entre classes que existe é entre Deus e Satanás. O resto é apenas distração. Não confunda. Muito bem, pessoal, vamos começar então o nosso estudo dessa semana. Como já foi dito, como desenvolver uma atitude conquistadora. Eu achei bastante interessante essa semana. Muito bem, Davi, mas antes de você começar, a gente tem que fazer uma pergunta muito séria aqui, e vamos incluir já o Ismael nisso daí. Você era conquistador ou não? Vamos deixar o colega aí falar, responder. Né? Essa é aquela pergunta bombástica já?
Não, é porque assim, é uma atitude conquistadora, né? A gente já pensa naquele cara, né? Cheio de galanteios, com um cravo na lapela, não é, né? Tem um buquê de flores na mão. Uma caixa de bombom embaixo do braço. Será que é assim? Será que é assim? O Smiley tem cara, olha só, o Smiley tem cara de conquistador. Não, quem vê cara não vê coração, né, cara? Eu com certeza não tinha essa. Foi a vida que chegou, então. Foi a vida que chegou Foi misericórdia do Senhor, com certeza. Não tem outra explicação senão essa. Cara, eu tive que me fazer conquistador, né, cara? Porque no meu tempo mais jovem, beleza não era o meu forte. Então eu tinha que ter um bom papo. Não, mas senão não dava certo. Mais jovem e atual, né? O tempo tem me feito bem. Minhas fotos estão aí para testar. Eu não sei se o tempo tem feito bem ou tem prejudicado a sua visão, mas vamos seguir, vai. Vamos seguir. Tá bom. Melhorar a autoestima também, né? Pode ser isso também. Nós temos que ter uma atitude conquistadora para alcançar as pessoas. Tem camarada, trazendo aí para a analogia que o Douglas começou, tem uns camaradas que são grossos, né, cara? Pensa nesses gauchão grosso assim que não sabe nem como diz assim, cumprimentar uma mulher, né, cara? É um dedo destroncado. Mais grosso que parafuso de patrola, né, cara? E o camarada, ele acha que não, eu sou assim e tem que ser assim. E há pessoas que olham para a mensagem do evangelho e olham para os outros e dizem assim, não, é isso aqui mesmo, e tenta impor goela abaixo, como diz o gaúcho, e tem que aceitar, porque essa é verdade, né? E a gente usa, às vezes, a verdade até para bater nas pessoas. E não é este o espírito, como a gente vai ver aqui, não é este o espírito. E a gente já começa falando sobre uma história de Jesus. Eu gosto muito dessa história e que bom que ela voltou para a lição. A gente estudou num outro tema também, a história da mulher samaritana. Quando a gente lê a história, primeiro que tem uma coisa bem interessante, né? A Bíblia diz assim, lá em João 4, era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Diz que ele estava saindo da Judéia e estava indo para a Galiléia. Quem conhece um pouco do mapa e da geografia da região, é meio óbvio você dizer que vai sair da Judéia, vai para a Galiléia e vai passar pela Samaria, porque Samaria é bem no meio das duas. Só que tem um detalhe. Quem estuda um pouco do contexto, o contexto político que Jesus viveu, você sabe que se houvesse um GPS judaico, um GPS criado por judeu, e você colocasse lá na Judéia, colocasse o destino Galiléia, ele iria te mandar descer até Jericó, cruzar o rio Jordão e ir por Decápolis, por Pérea, lá pelaquela região, e lá em cima você atravessaria o rio de novo para chegar na Galiléia. Você jamais veria um judeu passando pela Samaria. Mas a Bíblia diz assim, era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Por que era necessário? Era necessário pela salvação das pessoas. Primeira lição que a gente já pode tirar daqui é o seguinte, a missão, ela está acima das tradições, está acima da cultura, está acima de todo o preconceito que a gente possa ter. Jesus quebrou todos os preconceitos, todas as barreiras culturais, entrando na Samaria, falando com uma mulher, sozinho. Ele quebra todos os preconceitos ou os paradigmas, né, da sociedade e faz isso pela salvação. Agora é interessante, porque ali a gente vê um povo receptivo, um povo que Jesus identificou essa receptividade e ele decidiu dar uma chance para esse povo. Um povo que a sociedade da época, a sociedade judaica, julgava que era o pior povo do mundo. Eram tratados pior do que animais. Mas Jesus viu eles como candidatos ao reino do céu. E aqui, uma outra lição que a gente já tira. Sabe aquelas pessoas que, às vezes, você e eu podemos olhar até com nojo, com desprezo? Você já imaginou que elas são candidatas ao reino do céu? Jesus olhava todas as pessoas.
todas as pessoas como candidatos ao reino do céu. E é por isso que ele entra em Samaria. E lá a gente vê Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele conversa com uma mulher que parece ter uma índole um pouco complicada. Eu sei que isso é difícil de se concluir pelo texto, mas há algumas coisas curiosas. Ela vai ao meio-dia, parece que ela não quer ser vista. Ela teve 5 maridos e agora tem um 6º que não é marido, é um negócio meio, né? E aí parece que Jesus dá uma paulada nela, né? E diz assim, olha, vai lá e chama teu marido. Ah, não, mas eu não tenho marido. Ah, você respondeu bem. Você já teve 5, né? E esse que você tem não é seu marido. Parece que Jesus está sendo agressivo, mas com uma voz suave, mansa e despertando nela o interesse por abrir o coração. Essa mulher abre o coração, entra na cidade, chama todo mundo, eles ouvem a mensagem e a Bíblia diz no final da história que praticamente a cidade toda foi alcançada pela mensagem de Jesus. Esse é o nosso Jesus. E esta é a forma com que ele tratava as pessoas e com que ele enxergava as pessoas. Todos são candidatos ao reino do céu. Essa história que está em João capítulo 4 é uma atitude conquistadora de Jesus fantástica, assim, né? Só que me chama a atenção o verso 15, porque o início da conversa é meio truncada. É Jesus pedindo água, ela ali causando, sei lá, uma atitude até de estranhamento para com Jesus. Só que o verso 15, imediatamente depois de Jesus dizer que a água que ele tem para oferecer é uma água diferente, é uma água eterna, uma água que quem tomar não vai sentir mais sede, o verso 15 já é uma mulher que está assim, é um símbolo de um ser humano entregue a Deus. Porque ela diz, olha, então, Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede. E no verso 16, Jesus ele faz algo que para mim é um pouco diferente, assim, né? Porque no momento em que ela pede dessa água para Jesus, ele poderia ter falado sobre ele imediatamente. Ah, então tá bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre mim. Eu quero te dizer como você vai ganhar essa água, tal. E Jesus podia ter falado poderia ter se expressado a respeito do seu poder, enfim. Só que Jesus ele não faz isso. Jesus ele tem uma atitude conquistadora, porque ele vai lá e começa a se aprofundar ainda mais na conversa com ela e adentrar ainda mais no aspecto da vida dela. Tanto é que ele vai lá e diz assim, ó, vá e chame o seu marido. Então Jesus ele dá uma oportunidade para a mulher, opa, pera um pouquinho, esse marido que eu tenho, sabe? Aí eles conversam mais aprofundadamente. Essa é uma atitude conquistadora. Quando a gente para, quando a gente escuta atentamente e quando a gente faz perguntas e causa situações para que as pessoas possam desabafar, possam colocar para fora quem de fato elas são. E Jesus é um baita de um exemplo aqui, né? Oi? Abriu o coração, né? É uma oportunidade dela se abrir, dela se desmanchar. Com certeza. Jesus ele deu uma aula aqui de como conversar com uma pessoa atentamente e verdadeiramente, né? E eu achei interessante isso que você trouxe para a gente, porque assim, Jesus ele não foi afoito, né? Às vezes a gente sofre um pouquinho disso. Ah, tem que falar. Tipo, quando alguém faz uma pergunta, você já quer falar sobre tudo, né? O camarada perguntou de que religião você é. Você diz, eu sou adventista que guarda o sábado. Calma, amigo, calma. Faça amizade, tenha relacionamento, se preocupe com as pessoas também. E não simplesmente com a doutrina, né? E é isso que Jesus nos mostra ali, né? Mas a lição continua e é interessante porque o mundo que Jesus viveu, ele não era muito diferente do nosso hoje, né? Havia muita dureza de coração, mas Jesus ele conseguia conquistar as pessoas com a sua atenção, com a amizade, não é mesmo, Douglas? É isso aí. E eu estava estudando a lição, né, desse dia, e eu vi que há uma certa similaridade. Eu não sei que você com certeza já ouviu falar aí das leis de Newton, né? E a terceira lei de Newton diz assim, né? Toda ação, ela recebe uma reação aí da mesma força, com a mesma força.
e de sentido contrário, né? E olha que interessante, né? Jesus, ele tinha atitudes para provocar reações nas pessoas. Então ele fazia alguma coisa e ele esperava uma reação da pessoa. E aí, dependendo da reação da pessoa, ele sabia se ele podia continuar ou não, como o Smiley disse há pouco, né? E é interessante, por exemplo, que eu estive há alguns anos atrás num congresso mundial de jovens que foi lá na Alemanha, em Kassel, né? E a gente estava ali e foi assim a primeira vez assim que eu ao vivo vi um pregador europeu fazendo assim o seu sermão, né? Porque é diferente que o brasileiro está acostumado a você fazer uma mensagem, né? E você provocar uma reação instantânea na pessoa. Ou você tem que levantar a mão, na verdade, ou você fica em pé, ou você, né? Dá um eu aceito ali no seu chat ali embaixo, né? A gente pede isso. A nossa mensagem requer reação. E, infelizmente, na Europa a gente não vê isso. E eu sei, assim, eu desculpo os europeus que estão escutando a gente, e realmente estão escutando, porque você não sabe, mas os nossos índices aqui mostram que a gente tem na Finlândia, a gente escutando, tem na Europa, na Alemanha. Rapaz, a gente somos internacionais. Somos internacionais. Então, assim, fora os Estados Unidos, né? Que a gente tem quase uma associação nos Estados Unidos aqui, só da Sul Rio Grandense, ali do lado do Cará, né? E Rio dos Sinos, Viamão, né? Mas tudo bem. Voltando, né? Então, assim, e aí, cara, a primeira vez assim, eu estava ali prestando uma atenção dobrada, porque o inglês, né? É uma barreira, mas eu estava ali, eu estava entendendo tudo certo, eu estava prestando bem atenção, eu não queria perder nada, e de repente, assim, cara, no alto do sermão, assim, eu falei, agora ele vai fazer o apelo. O cara fala, é isso aí, fecha a Bíblia, vira as costas e sai. E aí como se nada tivesse acontecido. Eu falei assim, e aí? O que eu faço agora, entendeu? E eu fiquei perdido. Aí eu olhei pro rapaz que estava comigo do lado, assim, eu falei, era o pastor Vini, né? Eu falei, ô Vini, e agora, Vini? E ele, eu sei lá, eu vou ficar aqui, né? Vai acontecer alguma coisa. Né? Alguém vai entrar para cantar, ele vai voltar e fazer o apelo, a gente vamos esperar. E a gente se olhando assim, né? Brasileiro, né? Já começou a dar ruído. Aí, de repente, surge alguém e dá continuidade na programação. E é cultura deles não fazer apelo. O apelo deles é diferente. Eles falam assim, agora vocês fazem tal coisa, agora vocês oram sobre esse assunto, tal. Mas não apresenta reação. Jesus trabalhava de modo diferente. Desculpa aí os pregadores europeus, mas ele trabalhava de maneira diferente. Ele pediu uma reação. E você vê que a reação era personalizada. Aqui ele fala de duas mulheres. A mulher cananeia, e aqui a gente tem que entender o contexto, tá? O contexto é o seguinte, Jesus, ele foi lá para o lado da Decápolis, ele foi expulso de lá por causa da manada de porcos, e alguns anos depois ele está voltando ali, e ele está chegando de novo ali na Decápolis. E imagina, os discípulos ainda tinham um preconceito muito grande pelo episódio da expulsão de Jesus de lá. E pensavam assim, esse povo daí não merece Jesus. Então Jesus, ele provoca uma reação na mulher cananeia e nos discípulos, entendeu? Ele promove isso. Ele promove nos discípulos para que eles possam entender que todo mundo é filho de Deus, até aqueles que eles consideram cachorros impuros, porque um cachorrinho era impuro para um judeu, ok? E ele promove uma ação e uma reação na mulher para que ela demonstrasse publicamente a fé que ele tinha nele. Então ele vai forçando a situação para que ela demonstrasse isso, ok? E também nós vemos aí que não fala-se o nome, né? Mas aqui a gente entende que é Maria, né? Maria, mulher pecadora, que ungiu Jesus com perfume e tudo mais. E aqui, quando todos os criticavam, ele, mais uma vez, ele promove uma ação, né? Ele promove uma ação onde ele pode ratificar e motivar aquela mulher, mostrando que a fé dela era genuína, enquanto que promove uma reação nos convidados que estavam criticando, para que eles possam refletir realmente nas palavras que eles pronunciaram ali. E é interessante porque Jesus ali mostra também
de que mesmo um povo que uma vez rejeitou, pode ter e tem direito a uma segunda chance, tem direito a às vezes isso é complicado com a gente, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa não aceita, você está dando um estudo bíblico, a pessoa chega num estudo que ela não quer mais e não, vamos parar com isso, a gente se frustra, né? E a gente acha que tudo aquilo foi tempo perdido. Se eu fosse um discípulo de Jesus e eu tivesse presenciado aquela expulsão lá daquela região, eu teria dito, oh, que perda de tempo, hein? Não valeu de nada. Só que lá para frente a gente vai ver que isso pode gerar frutos, né? O Espírito ele continua trabalhando, né? Eu tinha uma professora da lição há muitos anos atrás, que era a minha professora da escola sabatina. Era uma senhora, eu não lembro o nome dela, faz tanto tempo que realmente não lembro. Eu vou ter que perguntar para minha mãe depois. Mas ela tinha uma frase que era característica dela, e ela falava exatamente assim: a semente é plantada. Quando germina, não é contigo. É bem isso aí, cara. É bem o isso aí. Difícil é descansar, né, Carlos? Descansar o no difícil fato é isso. de às vezes a gente não vê o fruto no tempo que a gente quer, né? Da maneira como a gente quer também. Às vezes a gente espera colher um rabanete, né? Que em pouquinhos dias brota. Só que às vezes você plantou um pinheiro, né, amigo? E vai levar muito tempo, anos para esse pinheiro dar a pinha, né? Dar o pinhão. E é assim, a gente tem que ter calma, tem que ter paciência e entender. Eu acho que algo que precisa ficar bem claro para todos é a gente entender qual é o nosso papel. O nosso papel não é fazer germinar. Isso é obra do Espírito. O nosso papel não é converter pessoas. Este é o papel do Espírito. Qual é o nosso papel? É pregar o Evangelho, é proclamar o reino. O que vai acontecer? O Espírito vai se encarregar de trabalhar e de completar aquilo que a gente não consegue fazer, né? Mas a amizade, a gente fala aqui da amizade, Jesus ele ficava amigo das pessoas, ele se misturava, toda essa parte muito bonita, né? Mas só a amizade não resolve. É necessário intencionalidade. Essa é uma palavra que eu acredito que muitos já ouviram, e essa é uma palavra que está na moda, né? E eu não quero aqui usar de modismo, mas essa é uma palavra importante. Intencionalidade. Eu sou amigo para quê? As minhas amizades são intencionais. Jesus ele era intencional nas suas amizades e na sua influência. Ele fazia amizade porque ele tinha um objetivo muito claro, não é mesmo, Smiley? Justamente essa é a parte da lição de terça-feira. Até se você tem a sua lição, é bom colar ali, porque me chama muito a atenção, aliás, me chamou muito a atenção a primeira frase ali da lição de terça-feira, que diz assim, ó: apenas a amizade não ganha pessoas para Cristo. E aí segue dizendo que podemos ter muitos amigos, pessoas com as quais gostamos de estar e que gostam de estar conosco, mas se nunca lhes dissermos o que Jesus significa para nós e como ele mudou a nossa vida, a nossa amizade pode fazer pouca diferença eterna. Isso aqui é muito pesado, cara, porque isso que o Davi comentou ali sobre a intencionalidade nas amizades é fundamental. A frase que eu abri o podcast aqui dizendo que a alegria sem o poder de Deus não é suficiente, é porque as amizades, elas geram, dependendo da nossa amizade, né? Elas geram dentro de nós a alegria, né? Eu vou visitar meus amigos num domingo e almoçar com eles, viver momentos juntos, passear, fazer viagens juntas. Só que se eu não apresentar Jesus para eles, é possível que eles não conheçam Jesus de fato, né? E olha só que interessante, às vezes a gente vive uma certa filosofia de vida que é a seguinte, ó: eu não falo de Jesus para os meus amigos, porque os meus amigos vão ver Jesus na minha vida. Isso aqui é interessantíssimo, você viver uma vida onde as pessoas podem notar Jesus, é maravilhoso. Só que na missão de Deus a gente tem que entender que há pessoas e pessoas.
e tem determinados tipos de pessoas que só vão enxergar Jesus ou só vão perceber Jesus na nossa vida quando a gente falar sobre Jesus. Então, é muito importante a gente falar sobre Jesus. Falar. Não somente descansar no fato de, quem sabe, lá na frente ele vai ver Jesus diante do meu comportamento, ou porque eu olhei para ele de maneira diferente, eu dei aquela cesta básica, enfim, independente do que for, é preciso falar também. Mas espera aí, tem uma frase, agora eu vou dar uma de Douglas aqui, né? Mas tem uma frase, aquela perguntinha assim, né? Mas tem uma frase muito conhecida, acho que talvez até nós aqui já tenhamos usado em algum sermão, né? Eu não lembro de quem é essa frase, mas é alguém famoso, tá? Que diz assim: pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Então, como é que funciona? Se existe algum momento que não é necessário usar palavras para pregar o evangelho? Como é que funciona? Eu acredito que sim. Eu acho que isso funciona. Só que, por exemplo, eu vou aproveitar para dar um exemplo, tá bom? A minha primeira faculdade não foi num meio cristão, vamos dizer assim. Não era uma faculdade denominacional, era uma faculdade aberta ali, né? O que você fez antes, para a galera que não sabe? Hoje você é pastor, mas você... Eu fiz matemática e ciência da computação. E tenho uma pós-graduação em administração e logística, né? Antes do teológico. Então, um doutor entre nós. Não tem doutor, não. Um livre docente entre nós. Aí, assim, quando eu fiz isso daqui, eu já era cristão, né? E o pessoal começou a me chamar de judeu. Por quê? Olha, porque comigo acontece o mesmo. Antunes, né, cara? Mas assim, o pessoal começou a me chamar de judeu, porque assim, eu não comia pipoca com bacon, entendeu? Eu não bebia, eu não ia na sexta-feira à noite, no sábado e tudo mais. Aí, assim, porque eles tinham pouco contato. Toda vez que eu entrava numa turma nova, eles me chamavam de judeu, porque eu tinha que me ajustar às grades, né? Judeu. E depois, com o tempo que que a gente começava a ter um relacionamento de amizade, você falava de Jesus para a pessoa: ué, mas você é judeu e acredita em Jesus? Eu sou judeu. Entendeu? Quem diz que eu sou judeu é vocês. Então, assim, o exemplo fala, mas as palavras têm seu valor e têm seu lugar. Então, assim, você consegue apresentar Jesus com o seu comportamento? Pode. Mas se você falar, vai só ratificar aquilo que você vive. Mas também não adianta você falar Jesus e ter uma vida torta, entendeu? Você tem que ter harmonia. Tem que ter harmonia. Posso dar mais um exemplo só? Eu conheci um rapaz nessa primeira universidade e assim, quando eu precisava de alguma liberação numa prova, de alguma coisa assim, eu chegava direto no reitor. Falei assim: olha, amigo, é o seguinte, tá? Não, Douglas, vai lá, de boa, tal. E aí, de repente, assim, eu vi, num sábado que eu visitava uma igreja diferente, eu vi um rapaz ali. E eu falei: pô, mas você não estuda na mesma sala que eu? Ele falou assim: ah, sim, nós somos amigos lá. Você é adventista? Ele falou: sou adventista. Poxa, que legal. Mas você sabe como que é, né? A gente tem que abrir umas brechas, né? Porque a gente não consegue, assim... Para que assim dispor com os homens, né, cara? A gente vai liberando aí, deixando passar, né? Depois Deus perdoa e tal, tá tudo certo e tal. O que aconteceu? Teve um episódio que começaram a ter aulas no sábado, efetivamente no sábado. E aí eu cheguei pro reitor e falei assim: olha, eu não posso vir. E ele falou assim: não, Douglas, sem problema nenhum. A gente vai dar um jeito e você não vai vir. O cara me conhecia, entendeu? Aí eu cheguei na sala e eu falei assim: olha, mano, eu consegui liberação das aulas de sábado. O que ele fez? Ele foi falar pro reitor: olha, eu também sou adventista, igual o Douglas e tal. E o cara falou assim: não, tu vem na sexta-noite, cara. Tu não é adventista. Então, assim... tem que ter harmonia, entendeu? Tem que ter harmonia. Então, assim, as palavras são importantes, a atitude é importante, mas tem que ter harmonia entre as duas. Você não pode ser uma contradição ambulante, né? Como muitos aí hoje em dia
que pregam uma coisa e agora tem uma outra frase que também é conhecida, que é assim, não, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? É outra coisa que não funciona também, né? Você precisa estar em harmonia. Aquilo que você crê, aquilo que você prega e aquilo que você vive, com certeza. Agora, falando sobre cristianismo, né? O cristianismo hoje ele está vivendo uma polarização tremenda, né? Enquanto nós estamos gravando este podcast, e você sabe que a gente sempre grava um pouco antes para mandar para vocês aí para ir ao ar, nós estamos vivendo em meio a uma polêmica tremenda, né? Desta menina de 10 anos que foi violentada, e isso levantou, né, muitas opiniões divergentes, até mesmo dentro da comunidade cristã. Você vê uma classe de cristãos que foram à porta do hospital contra o aborto e com cartazes, com palavras de ordem pela vida. E aí você tem uma outra ala de cristãos, um outro grupo de cristãos que dizem, não, mas espera aí, a gente tem que entender que foi um caso diferente, né? A gente não pode obrigar a menina a conviver com essa marca para o resto da vida, né? E até aproveitar para falar, né? A Igreja Adventista tem um posicionamento muito centrado com relação a isso, né? Se você não conhece, procure o livro Declarações da Igreja Adventista e você vai ver que a igreja tem um posicionamento muito equilibrado nessa questão, né? Falar de um estupro, falar de aborto nesse caso é uma situação bem complicada e a gente tem que cuidar, né, para a gente não acabar falando bobagem e falar aquilo que a Bíblia não diz também, né? Mas enfim, agora, como conviver com pessoas que pensam tão diferente de mim, Douglas? Como é que a gente tem exemplo de Jesus na Bíblia sobre isso? Tem. Mas antes, aí, respondendo a primeira parte, né, como que a gente consegue conviver com isso, eu vou dar um dom aqui, eu vou inventar um dom, tá? É o dom da aceitação. Porque, cara, é difícil aceitar. Tem que ser dom de Deus, tem que ser um carisma, entendeu? Tem que ser, porque você consegue aceitar todo mundo? Não dá, cara. Desculpa, assim, olha, eu tenho tentado exercitar isso, mas de vez em quando não dá. Assim, a gente cria conceitos e preconceitos que que nos limitam, né? Mas Jesus não. Jesus ele tinha essa facilidade, né? Paulo mesmo aqui em Efésios e Romanos ele dá aqui as regras de como fazer e tudo mais, assim. Mas assim, cara, aceitar é um problema latente no ser humano, porque vamos ser claro, né? Assim, por que tem tanto movimento antirracista? Porque o racismo existe, e isso não é aceitação, entendeu? Existe também o feminicídio. Ó, agora quase não sai. Saiu. Por quê? Porque assim, porque existe assassinato de mulheres. Então, assim, existe esse conceito, preconceito. Só que assim, a gente não precisa ir nesse extremo. É aquilo que a gente comentou no começo dessa conversa aqui, né? É assim, a gente consegue entender que o evangelho é para todo mundo de verdade? Ou quando você passa do lado de alguém na rua, você fala assim, não, esse aí não precisa saber de Jesus. Eu escutei recentemente, aqui eu vou dar o autor da obra aqui, que foi o pastor Júnior, que agora é pastor lá na Fronteira, e ele, numa das meditações que ele fez, e eu assisti, ele falou da mãe dele. E a mãe dele era dona de um supermercado, aceitou Jesus, foi batizada, e quando ela foi batizada, no dia do batismo ela reconheceu uma galera de clientes que ela tinha. E aí, quando o pessoal estava despedindo, porque é costume, né, ficar à porta da igreja para despedir a igreja, o recém-batizado, ela falou assim, você é meu cliente, por que você nunca falou de Jesus para mim? Você também compra lá, por que você não falou? Ótimos pagadores, ótimos, né, clientes, mas que... Por quê? Aí uma pessoa respondeu para ela, porque para mim você não iria aceitar a mensagem que eu ia te passar.
Por quê? Porque a pessoa não tinha o dom da aceitação. E aí vem, né? Eu gostei demais da última frase da lição dessa semana. Porque a gente tem uma tendência, existem eras, né? Eu estudo eras, eu gosto de eras, né? Então, assim, existia uma era onde, assim, eu estou falando da nossa igreja, tá? Não estou falando da nossa denominação. Existia uma era onde, assim, parece que as mensagens eram voltadas para que você tem que ser perfeito e guardar a lei de maneira perfeita, senão você não é salvo. Aí veio uma segunda era, e eu peguei essa transição aí, não sou tão velho assim, mas eu peguei. E aí vem assim, fala assim, venha como você está, entendeu? Jesus te aceita, né? E você vai ser salvo. Pastor Bulhon. Né? Eu não dou nomes, aí fica a critério de vocês aí, né? Aí depois veio uma era mais equilibrada, né? Falou assim, olha, venha como você está, mas assim, você tem que mudar algumas coisas, entendeu? Jesus, a salvação é gratuita, mas tem que ter mudança. E é exatamente isso o ponto de equilíbrio, entendeu? E eu gostei demais da última frase da lição, que a última frase é equilibrada, diz assim, a atitude de Jesus não foi, faça o que quiser, tá tudo bem, e eu ainda aceito você. Não foi essa, a atitude de Jesus era diferente, era assim, olha, não importa o que você tenha feito, eu estou disposto a perdoá-lo e conceder-lhe poder para mudar. É assim que funcionam as coisas, né? Olha, não é assim, venha como está e fica aí. Isso não funciona. É assim, olha, venha como está, eu vou te dar poder para mudar. E se você errar de novo, fica tranquilo, eu vou te aceitar, mas vou te dar poder para continuar. Basta você aceitar. Quantas vezes forem necessários. É o 70 vezes 7. Não é uma vez só. E aí, mais uma vez, entra a questão da aceitação. É difícil perdoar uma vez. Agora imagina, 1, 2, 3, 4. Quantas oportunidades a gente tem que dar? Nós temos que dar. E agora eu vou entrar na parte do apelo aqui, que eu quero dar uma ação, né, para que você tenha uma reação. Pensa comigo. Se Jesus, na cruz, morreu por mim, sabendo o baita pecador que eu sou. E agora eu quero falar para você. Se Jesus morreu, e ele morreria só por você, sabendo a estirpe de pessoa que você é, porque você não pode mentir para Jesus. Você não pode esconder os pecados dele. Você sabe o quão sujo e podre você é. Eu sei o quanto podre e sujo eu sou. E mesmo assim, ele morreu por mim, ele morreu por você, e morreria só por você. Rapaz, se ele estava disposto a me aceitar desse jeito, por que eu não posso aceitar alguém, um conhecido, uma pessoa suja da rua, uma pessoa que tem uma vida promíscua? Por que eu não posso aceitar? Por que eu não posso perdoar? Por isso que eu não posso falar de Jesus para ele. Entendeu? Então reaja sobre isso aí na sua vida. Eu ia comentar antes que o mesmo Jesus que diz eu não te condeno, ele também diz vai, não peques mais. Hoje, muitos estão pregando o evangelho do eu não te condeno. E tá ótimo, amém, legal, claro, eu sou desse evangelho. Mas é incompleto. Agora, ele é incompleto. Se você pegar a frase eu também não te condeno e parar aí, é o que a gente chama de uma graça barata. Certo? É você rebaixar o status de filho de Deus. E se você pregar somente o vai e não peques mais, sem o eu também não te condeno, vira legalismo. Então, o equilíbrio das coisas, eu sempre pensei dessa forma. Se você pregar a graça pela graça, pode acontecer das pessoas entenderem, bom, então legal, eu posso continuar sendo quem eu sou, né? E a graça me cobre. E em partes isso é verdade. Só que eu gosto da definição que o pastor Emilson dos Reis falava para a gente na faculdade, a definição de graça. A graça é o poder de Deus que sai dele, entra em nós, nos perdoa e nos transforma. Se você experimentou uma graça que não te levou a uma transformação, me desculpa, mas você não experimentou a graça. É uma outra coisa, mas não a graça. Agora, trazendo para a igreja hoje também, nós estamos vivendo, o Douglas falou ali das gerações, né? A gente também está vivendo uma crise de gerações na igreja, onde
você tem pessoas que gostam de um determinado estilo de música, não são tão regidas por uma norma de roupa, do exterior, né? São pessoas assim que têm uma mente, uma maturidade diferente sobre comportamento, principalmente sobre comportamento. E há outros que são mais escrupulosos, né? Com respeito a vestimenta, com respeito a adereços exteriores, com relação à música. E como é que a gente faz para viver dentro da igreja? Puxa, eu sou adventista, o camarada também é adventista, mas ele pensa tão diferente de mim. Eu gosto do conselho de Paulo. Aquele que come não despreza o que não come. E o que não come não fica julgando quem come. Eu acho que tenho certeza que Paulo foi extremamente equilibrado. Ele resolveu essa polêmica, esses negócios de opinião diferente. Meu amigo, não julgue as pessoas. Aceite as pessoas, acolha, não para discutir, mas para acolher como um irmão, como alguém da sua família, né? Deixa a parte de julgar com Deus. E não acuse também, porque a parte de acusação é de Satanás, e ele faz essa função bem melhor do que a gente. Então deixa ele fazer. Sabe, Davi, e a gente abraça as pessoas, né? Que eu ensino na sala de aula é o seguinte, quando a gente fala sobre julgamento, né? Eu ensino que há 2 tipos de julgamento, uma coisa tão básica, né? Mas eu ensino que há 2 tipos de julgamento. O julgamento que eu devo fazer e o que eu não posso fazer. O que eu não posso fazer é aquele que diz respeito às intenções. A gente não conhece o porquê que o fulano fez aquilo ou deixou de fazer, enfim. Agora, aquele que eu devo fazer, aquele que me é possível, é das ações e da parte externa. Porque se o meu irmão está no erro, eu tenho que olhar para aquilo e fazer uma análise daquilo e julgar se eu devo fazer se eu devo ter ele como exemplo ou não. E aí vem uma parte muito legal e importante da vida cristã, que é a confrontação. Mas só que eu digo legal, mas é com um certo receio, né? Porque ela é extremamente desgastante e extremamente complexa, né? O que é a confrontação? Você percebe que o teu irmão está no erro e você vai e diz isso para ele. Não para se sentir superior, não para menosprezar o rapaz ou a menina, mas você faz isso para cura. Você faz isso regado com amor, né? A confrontação é fundamental para a gente. É abraçar e dizer, cara, você não tá por aí, vamos junto. Gruda em mim aqui e a gente vai caminhar por um caminho que leva ao céu. A confrontação é altamente necessária. Só que a palavra-chave para julgamento, que eu posso ou não posso, a palavra-chave para confrontação é equilíbrio. Equilíbrio. E o equilíbrio, ele me leva a pregar a mensagem da verdade com amor, que é justamente isso que fala a lição de quinta-feira, que é esse equilíbrio na apresentação da verdade. Às vezes a gente fica com receio de apresentar o que é certo, receio da aceitação do outro, receio se eu ainda vou continuar sendo amigo dele ou delas depois de eu ter dito aquilo. Mas a lição, inclusive, cita o conselho do apóstolo Paulo ao Timóteo, quando ele diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Equilíbrio. A nossa mensagem de verdade ou da verdade, ela deve ser com amor, ela deve ser regada e dentro do adereço, dentro do formato do equilíbrio. Agora, Ismael, eu já vou aproveitar aí essa tua deixa e já vou colocar aí um questionamento também. Nos tempos de hoje, Ismael, se criou uma dicotomia entre verdade e amor, né? Uns alegam que nós temos que amar e isso limita a apresentação da verdade, né? A gente tem que amar as pessoas, então como é que eu vou falar a verdade, porque eu posso magoar e tal? Bom, mas a gente tem que amar, né? All you need is love, como diz a música. É isso aí. Agora, outros já dizem o seguinte, não é assim. Você tem que falar a verdade, doa quem doer, né? Então, como é que a gente faz para equilibrar essas coisas? Tem como a gente equilibrar essa situação, a verdade
e o amor, a gente encontra alguma lição bíblica de equilíbrio? Biblicamente, verdade e amor são a mesma coisa. Deus é a verdade e amor também é Deus. Deus também é amor. Tu falou uma frase ali, né? Falar a verdade doa a quem doer. Essa é uma frase meio dura, assim. Cara, mas é aquilo que a gente tem que fazer. A gente tem que falar a verdade em todo momento. Porque a dor da verdade é menor do que a dor da mentira. Então a gente tem que sempre falar a verdade. Só que a gente tem que entender que há maneiras de falar a verdade, né? E aí por isso que eu disse anteriormente sobre o equilíbrio. Tem que ter equilíbrio na minha fala. Eu tenho que orar a Deus e pedir lucidez, lucidez para viver a verdade e para falar a verdade da maneira correta. Quando eu olho para uma igreja, uma comunidade de fé, eu tenho que entender que há ali diferentes maturidades espirituais, de pessoas com níveis espirituais diferentes. Aquele que está mais antigo e ama a igreja e está ali, independente de qualquer aborrecimento, ele vai permanecer. Aquele outro novo na fé, aquele outro que está mais antigo, mas ele já está muito curioso com a outra denominação, então tá louco para sair, para experimentar. E eu tenho que, então, orar ao Senhor e dizer, Senhor Deus, eu vou falar com fulano de tal. Beleza, me ajude a entender o que se passa no coração dele, me ajude a entender como é que está essa espiritualidade dele, porque eu quero falar a verdade sempre, mas eu quero falar numa verdade que seja equilibrada, para que ele me entenda e para que a verdade seja oportuna também para o coração dele, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, Jesus, ele falou, tem algumas frases épicas de Jesus, né? Raça de víboras, seus hipócritas. E a gente pensava que Jesus estava falando isso com o dedo na cara das pessoas, né? Mas Ellen White nos diz que ele falava isso com a voz embargada, ele chorava para falar uma coisa dessas, né? Então, e as pessoas percebiam isso, havia amor, mesmo sendo palavras duras, havia amor. Porque hoje a gente não, né? Há um conceito de amor um pouquinho deturpado, né? Aonde amor é você dar permissão para que a pessoa faça tudo. Então, pode fazer de tudo, você fique à vontade. E por você estar livre para fazer tudo, isso é amor. Eu estou demonstrando amor por você por fazer isso, né? Só que assim, não é assim que funciona a coisa. Como a gente estudou, a gente vê que Jesus falou assim, olha, há amor, mas há também o caminho correto a ser seguido. E como o Smiley disse, tanto amor quanto verdade é uma pessoa, e uma pessoa só. Então, se você quer ter equilíbrio entre o verdadeiro amor, que não é essa permissão de fazer tudo, e caminhar na verdade, você tem que conhecer essa pessoa, que é Jesus. E baseado nisso que o Douglas falou, nessa ânsia de a gente querer ganhar pessoas e manter as pessoas perto da gente e automaticamente perto de Jesus também, dentro do contexto do discipulado, às vezes a gente se cansa de tanto lutar, de tanto querer que as pessoas fiquem perto, fiquem no ambiente cristão, que a gente adota aquela ideia assim, ó, se eu não posso ganhá-los, pelo menos eu não quero perdê-los. E aí, quando eu não quero perdê-los, às vezes eu vou baixando a guarda da moralidade. Às vezes eu vou permitindo as coisas, conforme o Doug falou, né? Eu vou permitindo aquilo que eu não deveria permitir. Eu vou acariciando aquilo que eu não deveria acariciar. Eu vou, enfim, deixando rolar o troço, quando na verdade não. Quando na verdade, para aquele que é embaixador de Cristo, quanto na verdade ganhar sempre deve ser o foco. A ideia de não perder, simplesmente, ela é pequena demais para aquele que representa Cristo. Portanto, você que está se envolvendo no processo de discipulado, você deve sempre querer ganhar. Ganhar, nunca baixa a guarda, mas sempre ganhar para Jesus. Não deu certo até agora? Cara, baixa a guarda. Aliás, não baixa a guarda. Segue firme. Não perder é muito pouco, cara. Às vezes, por medo de perder, a gente vai diminuindo o padrão da verdade. E aí está o perigo. Por medo de perder, isso não é amor. Isso é medo. Medo e amor não convivem.
a gente diminui o padrão da verdade. E aí a gente passa o quê? A pregar meias verdades, e meia verdade não existe, né? Desculpa aí. Meia verdade é uma mentira completa, né? E eu estava ouvindo vocês falando aqui, eu lembrei de uma frase do Jim Caviezel, aquele camarada que interpretou Jesus no filme do Mel Gibson, né? Ele dá uma palestra, até tá no YouTube aí, se vocês quiserem depois dar uma olhada. E há uma frase dele que eu achei muito interessante. Ele fala algo mais ou menos assim, ele diz que a graça ela te liberta. Não para você fazer o que você quer, mas para você fazer a vontade de Deus. O pecado, ele te escraviza, né? Agora, a graça vem para te libertar, para você viver o ideal de Deus na sua vida. Então, esse negócio de a graça me libertou, agora eu faço o que eu quero, peraí. A graça te liberta para você ser a imagem e semelhança de Cristo. O resto, meu amigo, é outra filosofia, não dá bola para isso. Então, precisamos pregar, precisamos viver e precisamos amar as pessoas. Quando essas três coisas acontecem, o evangelho prospera e a mensagem de Cristo alcança os corações. Meu amigo Douglas, considerações finais, seu ponto alto aí da lição, seu conselho para a gente neste finalzinho de lição aí de estudo. Então, eu acredito que a lição ela trouxe muitas ações e espera de nós muitas reações, né? Principalmente na questão de aceitação, na questão de equilíbrio entre amar como se deve amar e pregar o padrão de verdade correto, né? Mas você só vai conseguir esse equilíbrio, só vai conseguir esse talento, esse dom de aceitação, de amor, né? Se você tiver em comunhão com Deus, porque você não vai conseguir isso em outro lugar, não. Então, eu quero desafiar aqui mais uma ação aos nossos ouvintes, né? A buscar aí ter uma comunhão diária com o Senhor através do estudo da tua palavra, da lição da escola sabatina, né? E ainda vou fazer até um merchanzinho aqui, né? Falei assim, se você não tem esse guia de estudo, procure tê-lo, né? Ele assim, você consegue fazer a assinatura dele para o ano todo, você vai receber 4 livrinhos ali e durante o seu ano, né? Então, se você procura ali, ó, CPB, Casa Publicadora Brasileira, né? cpb.com.br, e você pode fazer a assinatura desse guia de estudo e acompanhar melhor conosco. E você vai ter uma comunhão melhor. Temos até o WhatsApp. Davi, qual que é o WhatsApp do Maná? Vamos lá. O WhatsApp é o seguinte, DDD é o 15, aí o número é 98100-5073, ok? Você cadastra esse número e diz assim, eu quero fazer a assinatura da lição. E aí o pessoal vai entrar em contato com você e você vai poder fazer aí direto pelo conforto do seu celular, do WhatsApp aí da sua casa. Amigos, aqui a gente não ganha nada fazendo isso, né? Vamos deixar bem claro. A gente só quer que a gente ganha trazendo mais conteúdo, trazendo mais Jesus para a sua vida. Então, assim, eu quero que você tenha mais comunhão com Deus através do estudo da palavra, deste guia de lição que te dirige para a palavra e também através da oração, tá? Diariamente busque ao Senhor nisso e você vai ver que o seu nível de aceitação vai aumentar, o seu nível de amor verdadeiro vai aumentar e também o seu apreço pela verdade completa vai aumentar também. Amém. Smiley, nosso amigo, qual é o seu recado final aí, considerações finais, ponto alto da lição para você? Eu fico com a lição de terça-feira ali que mexeu muito comigo. Aquela primeira frase da lição ali bateu forte no meu coração, que ela diz que apenas a amizade não ganha pessoas para Cristo. A gente tem que repensar as nossas amizades. Não somente isso, a gente tem que repensar como a gente é na amizade. E outra, sobretudo, né? A gente tem que repensar também se a gente tem dito sobre Jesus ou apenas vivido a mensagem. Isso é interessante, né? Viver a mensagem, a gente aprende nessa lição que viver a mensagem não se faz suficiente para todas as pessoas, porque nem todo mundo percebe Jesus da mesma forma. Às vezes, eu vou ter que falar
com clareza e com ênfase. Muito bem, ponto alto da lição para mim, mais uma vez nós temos uma missão. Nós temos que pegar tudo isso que a gente ouviu nessa semana, que a gente estudou juntos, e colocar em prática agora. Porque teoria, amigo, teoria não move o mundo, ok? Então, tudo isso que você aprendeu, que a gente conversou aqui juntos, a gente precisa tornar isso prático, a gente precisa levar Cristo para as pessoas. Se você vai fazer isso através das suas ações ou através das suas palavras, eu não sei. Mas vamos nos envolver com a missão. As pessoas precisam conhecer Jesus. E você é parte fundamental para isso. Deus não precisa de você, mas Deus conta com você para que você se envolva nessa missão de proclamar o reino e abençoar as pessoas. É isso aí, Douglas. É isso aí, amigo. Eu quero agradecer aí ao pastor Davi, pastor Ismael também, que dedicaram tempo para estar conosco aqui, e tenho certeza que você aprendeu com eles a ter uma atitude conquistadora, não a ser um conquistador, somente um conquistador barato, né? Você é um conquistador de Jesus e tem atitudes aí que vai trazer salvação para muitas pessoas. Quero agradecer você também, ouvinte, por ter nos aturado e aguentado, né, durante esses minutos. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos aí na próxima semana com um novo tema. E nós já estamos aí praticamente na reta final desse trimestre. Poucas lições faltam para terminar e eu desejo a todos vocês uma boa lição de casa.